O ar repousava pesado na sala, carregado daquele silêncio que só existe depois de uma noite interminável. Ludmila esticou os braços, arqueou as costas na cadeira de balanço e bocejou fundo, como se quisesse expulsar o cansaço pelo corpo inteiro. Há quanto tempo não dormia assim mal? O velhinho sozinho já valeria por 3 noites em claro. Natália, sentada ao lado, coçou os olhos sonolentos. Tudo o que queria era ir para casa, tomar um banho quente, trocar de roupa e qualquer coisa que a fizesse sentir humana novamente. Mas sabia que nem isso teria. O dia mal começara e as obrigações já se amontoavam como nuvens de tempestade. Por que não vamos dormir? Perguntou mais para si mesma do que para a amiga. Ludmila revirou a bolsa com movimentos lentos, como se cada gesto pesasse 1 tonelada, até encontrar o maço de cigarros escondido no fundo. Acendeu um com mãos que tremiam levemente, tragou fundo e soltou a fumaça em um suspiro longo. O Sacha viaja a trabalho amanhã. A sogra está na casa de campo. As crianças ficam comigo, explicou, olhando para a ponta incandescente do cigarro como se ali estivesse a resposta para tudo. E não adianta nem perguntar, completou, antecipando a réplica de Natália. Eu sei que não deveria, sua voz falhou por um instante. 3 meses sem fumar. 3 meses. E hoje não aguentei. Natália observou a cena em silêncio, a amiga apertando a isqueira entre os dedos, o rosto marcado pela exaustão, os olhos vermelhos de chorar. Não era preciso dizer nada. Ela entendia. Afinal, quem aguentaria perder o homem que a criou, que foi pai e mãe ao mesmo tempo, que lutou contra uma doença implacável por 2 anos seguidos? 2 anos de médicos, de remédios, de esperanças que se esvaíam como areia entre os dedos. Ludmila chegará a pegar um empréstimo para levá-lo a Moscou, onde os especialistas apenas balançaram a cabeça, 1 mês, no máximo. Mas ele resistiu, teimosamente como sempre fizera. Afinal, era um homem do trem, acostumado a guiar vidas por trilhos seguros. E Ludmila? Para ele, ela era a luz na janela que nunca se apaga. Como abandoná-la? A quem deixarei minha menina? Repetia, como se a ideia de partir sem ela fosse uma traição. Natália vira de perto aquele vínculo nos últimos meses, quando ajudava nos cuidados. Era uma daquelas famílias que desmentiam a matemática. Só 2 pessoas, mas um amor tão grande que daria para abastecer um continente. Ela conhecia a história toda, afinal, elas se conheciam desde que Natália tinha 5 anos, desde que seus pais trocaram o apartamento e se mudaram para o prédio onde morava o avô de Ludmila. Naquele primeiro encontro, a menina que entrou na sala de Natália era uma sombra, magra, de olhos baixos, mãos sempre cruzadas como se temesse que algo lhe fosse arrancado. A mãe de Natália, sem saber do passado da visita, deixou as 2 sozinhas para brincar. Já são grandinhas, vão se entender, pensou. Mas entender era difícil quando uma não falava e a outra não sabia por onde começar. Natália tentou puxar conversa, perguntando sobre os pais de Ludmila, mas só recebeu silêncio em resposta. A visita sentou-se à mesinha de estudos, onde ficavam os lápis de cor espalhados e o álbum de desenhos, e permaneceu imóvel como se nem respirasse. Depois de alguns minutos de tentativas frustradas, Natália desistiu e voltou a construir seu castelo de blocos, abandonado quando a outra chegou. Foi então que ouviu o som. Um estalo seco, repetitivo. Quando se virou, o sangue gelou. Sua boneca nova, a alemã de cabelos sedosos que o pai trouxera da última viagem, estava sendo decapitada fio por uma tesoura que Ludmila manuseava com uma concentração assustadora. A língua para fora, os olhos fixos como se estivesse em transe. O que você está fazendo? Natália arremessou-se para tirar a tesoura das mãos da outra, gritando tão alto que a mãe correu da cozinha. Ludmila não resistiu, não explicou. Só chorou quietinha até que o avô apareceu para buscá-la. Peço desculpas. Vou arrumar outra igual, disse o velho, visivelmente constrangido. Não adianta. Berrou Natália, apertando contra o peito a boneca agora calva, os dedos afundando nos buracos onde antes havia cachos macios. Essa é especial. Meu pai que me deu. Não era pela boneca, na verdade. Era pela injustiça. Pela primeira vez, sua mãe não a defenderá como sempre fazia quando ela própria errava. Não houve bronca, não houve sermão. Só um olhar distante, uma carícia nos cabelos de Ludmila e um murmúrio trocado com o vizinho. Quando as 2 saíram, a mãe de Natália secou as lágrimas da filha com um gesto prático e ordenou: vá lavar o rosto e venha comer. Fiz panquecas. Era o jeito dela, resolver problemas com comida. E funcionava. Natália adorava os panquecas da mãe, mesmo que fossem raras, afinal, Helena, pediatra em uma clínica lotada, mal tinha tempo para respirar. Tenho você e mais meio bairro de crianças para cuidar, brincava, mas não era brincadeira.
Faltavam médicos, e ela acabava assumindo o trabalho de 3. Eles não vão parar de adoecer só porque não há quem os atenda, dizia, esgotada, ao chegar em casa e esticar as pernas no corredor, pedindo um copo d'água à filha. Natália levava o copo com as 2 mãos, tremendo para não derramar, e observava a mãe beber como se fosse a última gota de vida. Quando os dedos pequenos acariciavam a face cansada de Helena e ela finalmente sorria, a menina sabia, estava tudo bem. Depois de devorar os panquecas, a raiva foi esmorecendo. Natália não sabia guardar rancor. Nem quando o Saca do jardim de infância puxava suas tranças pela 100ª vez, ela fazia uma careta, sacudia o punho, e 5 minutos depois já o chamava para brincar. Terminando o cacau, limpando a espuma do bigode com a colher, perguntou: "Por que você está triste, mamãe?" Helena secou as mãos no pano de prato, suspirou e sentou-se à mesa. "Você está magoada com a Ludmila", disse, passando os dedos pelos cabelos da filha. "Ela não quis conversar comigo, não quis brincar com você. Mas entenda, minha filha, ela não fala com ninguém. Nem com o avô." Natália engasgou. "Como assim? Ela está doente." Ou melhor, Helena hesitou. Os pais dela se foram, Natália. Num acidente de carro. Ela dormia no banco de trás e foi arremessada para fora. Sobreviveu. Eles não. A menina tentou imaginar, sua mãe ao lado do pai, dentro de um carro, e de repente, não conseguiu. Deslizou da cadeira e abraçou Helena com tanta força que a mãe gemeu. "Eu estou aqui", sussurrou Helena, afagando os cabelos da filha, enquanto os dedinhos de Natália se agarravam a um fio solto de seu coque. "Não vou a lugar nenhum." Ficaram assim por muito tempo, até que Natália se soltou, foi até o quarto e voltou com a boneca mutilada e a tesoura. "Mamãe, posso pegar sua revista?" Helena ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas não disse nada. Entregou a última edição da Burda, e sem uma palavra, abriu a porta do apartamento. Do outro lado, o avô de Ludmila apareceu, confuso ao ver Natália passar por ele com determinação. "Deixe-as tentarem de novo", o pediu Helena em voz baixa, levando um dedo aos lábios. Natália não hesitou. Empurrou a porta do quartinho da amiga e, ignorando o olhar desconfiado de Ludmila, jogou a boneca em suas mãos. "Toma." Em seguida, abriu a revista no chão, folheou até encontrar uma foto de mulher com um corte moderno e apontou. "Olha, eu entendi. Você queria fazer esse penteado nela, não era?" Ludmila congelou, segurando a boneca como se fosse um tesouro frágil. Murmurou. "Então termina", disse Natália, batendo no chão ao seu lado. "Só cortou metade. Vamos deixá-la bonita." Ludmila hesitou, os dedos trêmulos apertando as tesouras. A boneca, agora com mechas desiguais pendendo como folhas secas, parecia olhar para ela com reprovação. Natália, sentada de pernas cruzadas no chão, empurrou a revista na direção da amiga com um gesto firme. "Vamos lá, não é tão difícil. Minha mãe sempre dizia que meninas devem ser bonitas." Imitou a voz severa de Helena, arredondando os lábios em um exagerado. "Mas onde está a beleza se o penteado nem existe? Termina logo ou eu vou embora." Um suspiro quase imperceptível escapou dos lábios de Ludmila tão baixo que Natália mal ouviu. Mas o clique das tesouras cortando o ar foi suficiente. As duas mergulharam na tarefa, os movimentos antes hesitantes ganhando confiança a cada mecha que caía no chão. Os resquícios de brigas e lágrimas evaporaram como fumaça, dissolvidos na concentração de transformar aquele desastre em algo, qualquer coisa, que pudesse se chamar de estilo. Do lado de fora da porta entreaberta, 2 pares de olhos adultos se encontraram em cumplicidade silenciosa. Um dedo enxugou uma lágrima teimosa, outro escondeu um sorriso trêmulo atrás da mão. Eles fecharam a porta com cuidado, como se temessem quebrar o encanto daquele momento, e se afastaram sem fazer barulho, cada um fingindo não ter visto a emoção do outro. Assim começou a amizade de Natália e Ludmila. A boneca que elas despenteado de tal forma que Helena ria até doer a barriga toda vez que tentava identificar algum fio de cabelo na cabeça raspada, ganhou um lugar de honra na cozinha de Natália. Sentada em uma prateleira especial com um chapéu vermelho torto, obra-prima de Ludmila, que um dia decidiu que a moda dos cortes curtos já tinha passado, a boneca observava tudo com ares de rainha deposta. Sempre que Ludmila se acomodava em seu canto favorito, entre a geladeira e a mesa, para tomar chá com a amiga, seus olhos se voltavam para a prateleira. "Será que a gente não deveria comprar uma peruca para ela?" perguntava, soprando o vapor da xícara gigante que Natália lhe servia, sempre cheia até a borda. Nem pensar. Natália empurrava a caneca de chá verde na direção da amiga, com um gesto que não admitia réplica. "Bebe, Vodocliobe, e deixa nosso passado em paz."
Ludmila estava ao seu lado quando a mãe de Natália partiu. Natália estava no 5º mês de gravidez, e até o último instante lhe esconderam a verdade: o infarto massivo, a ausência repentina. Quando o marido, escolhendo as palavras com o cuidado de quem manuseia vidro quebradiço, finalmente lhe contou, Natália desabou. Ele assegurou antes que ela caísse, mas não pegou o telefone. Correu até a porta dos vizinhos, chamando por Ludmila a plenos pulmões. O que estranhos poderiam fazer naquela situação? Nada. Ludmila, porém, para quem Helena havia se tornado família ao longo dos anos, não hesitou. Fez 2 injeções em Natália com mãos firmes, depois sentou-se ao seu lado a noite inteira, balançando-a nos braços como se fosse uma criança. Sua voz era um murmúrio constante, suave como o som das ondas. Natashenka, o bebê também está chorando. Você está mal, e ele está mal. Vamos nos acalmar, sim? Os olhos de Natália, reduzidos a fendas estreitas pelo choro, piscavam contra a luz. Ela nem vai conhecê-lo, soluçou. Mas ela sabia que ele existia. Ludmila apertou os dedos da amiga com força. Então não vamos magoá-la, certo? O que você acha? Anos depois, Natália batizou a primeira filha com o nome da mãe, Helena. A segunda levou o nome da amiga, Ludmila. Vou ter outra, Liuska dizia, balançando a filha barulhenta no colo, enquanto risadas escapavam entre as lágrimas. Qual Liuska? Nada. Ludmila tomava a afilhada dos braços de Natália com cuidado como se fosse porcelana. Ela é um anjo. Olha só esses cílios. Medem quilômetros. Suspirava dramática. Prepare os vassouras, mãe. Vai ter que espantar pretendentes desde cedo. Pra que espantar? Natália fingia indignação, mas seus olhos brilhavam. Ludmila, que depois da morte do avô não tinha mais nenhum parente vivo, nunca se considerou sozinha. Como poderia? Não tinha filhos próprios, é verdade, mas tinha os de Natália, e amava-os como se fossem seu sangue. Retribuía os beijos molhados das crianças com carinho exagerado, gastava fortunas em presentes e brinquedos até Natália reclamar. Melhor comprar um vestido novo para você ou uns sapatos. Assim nunca vou te casar, Lius. E não preciso, e respondia Ludmila, secando as mãos no avental. Já estive nesse tal casamento. Não é grana coisa. De fato, seu casamento havia sido tão rápido que ela mal teve tempo de entender o que era. Conheceu Valeri no hospital onde trabalhava. Um cirurgião jovem e promissor, ele se tornou objeto de suspiros de todas as funcionárias, das enfermeiras novatas à velha faxineira Babuska Macha. Não perdeu tempo. Em 2 meses já estava de joelhos, oferecendo um anel a Ludmila. Pelo apartamento cochichavam as más línguas nos corredores, mas calavam-se assim que Ludmila aparecia, erguendo a sobrancelha com desdém. Ela ouvia os comentários, mas não lhes dava importância. Que falassem. Ela era feliz, só que a felicidade durou pouco. Logo após o casamento, Ludmila começou a notar coisas estranhas. Suas escalas de trabalho nunca coincidiam com as de Valeri, e ao voltar para casa encontrava bagunça, objetos fora do lugar, um cheiro de perfume que não era o seu. Quando questionava, ele apenas a abraçava, beijando-a no nariz com um sorriso debochado. O que é isso, Zaika? Você está imaginando coisas. Só te amo, só você. Tudo terminou de forma ridícula e patética. Depois de um plantão particularmente exaustivo, Ludmila chegou em casa sonhando com um banho quente e qualquer coisa comestível. Jogou o casaco no sofá, enfiou a mão no bolso para pegar as chaves, e congelou. Seus dedos emergiram com um pedaço de renda vermelho sangue, daquela cor que Natália chamava de paixões fatais. Valeri, que se preparava para sair, começou a gaguejar desculpas esfarrapadas, mas parou no meio da sala, hipnotizado pela risada alta de Ludmila. A calcinha voou pelo ar e ficou pendurada na lustre, balançando como uma bandeira de derrota. Você está tendo um ataque de histeria, tentou Valeri, pálido. Histeria? Ludmila arrancou o rastro de batom do rosto com as costas da mão, jogou o roupão no chão como se queimasse e vestiu jeans e camiseta em movimentos bruscos. Quando eu voltar, quero que você tenha sumido. Natália abriu a porta antes mesmo que Ludmila batesse. Sem perguntas, serviu-lhe um calmante e a deitou na cama como uma boneca de pano. Depois a gente conversa. Horas mais tarde, estavam no meio da sala de Ludmila, olhando para a calcinha vermelha que dançava na lustre. Natália coçou o queixo, pensativa. Sabe, li uma vez que pendurar calcinhas vermelhas na lustre é necessário. Pra quê? Pra atrair não sei o quê. Realiza desejos, acho. Ludmila arqueou a sobrancelha. Calcinhas? Só tem um detalhe. Qual? Tem que ser sua. Um silêncio. Depois as duas explodiram em risadas tão altas que o marido de Natália, Sasha, apareceu na porta assustado. Meninas, querem água?
Ou algo mais forte. Já assustaram a vizinhança toda. Ludmila não chorou muito por aquele amor malogrado. Que sentido havia em lamentar algo que, no fundo, nunca existira de verdade? Ela amara Valeri, ou achará que amava, mas ele nem sequer a conhecera. Como dizia seu avô, eles haviam navegado por diferentes águas, e provavelmente em direções opostas. Bem indiferente havia sido o amor do avô pela avó. Ludmila não chegará a conhecer Zinaida Konstantinovna. Ela morrera muito antes de Ludmila nascer. Mas a mulher sorridente de trança longa, na foto amarelada da parede do escritório do avô, era tão familiar que parecia ter sempre estado ali. Mikhail Ivanovich falava da esposa com tanta frequência que Ludmila chegava a imaginar que a avó havia saído há pouco, deixando no ar o cheiro de pão fresco e lavanda. Ela me segurou neste mundo, Liuzenka. Ela e seu amor. Sua voz ficava rouca, os olhos distantes. Eu ia para missões e sabia que ela estava na margem, esperando, rezando. Mesmo quando não podia, ela rezava. Do jeito dela. E funcionou. Voltei, apesar de tudo. E quando ela se foi, avô, como você conseguiu continuar? Não continuei. Sobrevivi. Até você chegar. Ludmila tirou a calcinha alheia no lixo com nojo, enquanto arrumava a casa com movimentos bruscos. Nojenta, é? Murmurou, amarga. Já não sou, vovô. 6 meses haviam se passado desde aquela noite e Natália começava a se preocupar. Liuzia de repente lhe lembrava aquela menininha concentrada, cortando o ar com tesouras ao redor da cabeça de uma boneca, como se pudesse recortar sua própria desgraça. Mas quando Liuzia viu aquele velho na maca trazido no meio da noite, Natália sentiu um calafrio. A semelhança era assustadora. O mesmo rosto de Mikhail Ivanovich, como se o tempo tivesse apenas riscado algumas linhas a mais na pele. Liuzia empalideceu. E não era para menos. O homem deitado na maca imóvel parecia uma cópia envelhecida e doente do avô que ela havia perdido. Por um instante seus joelhos tremeram, mas a voz áspera de Natália a trouxe de volta. Não se atreva a desmoronar. Ele está mal, muito mal. Não sei se vamos conseguir salvá-lo. A noite foi longa, tensa, mas o velho resistiu. Agora só restava esperar, observar e torcer para que seu corpo, já cansado, encontrasse forças para lutar. Natália conhecia bem aquele tipo de paciente. Anos no hospital lhe ensinaram que a vontade de viver, ou a falta dela, muitas vezes ditava o desfecho. Às vezes trazia um homem robusto, aparentemente forte, que se virava para a parede e se deixava apagar, indiferente a qualquer esforço. Enquanto isso, na cama ao lado, uma velhinha com um eletrocardiograma que não prometia nada se levantava em uma semana. Só porque o marido aparecia todas as manhãs com potinhos de caldo e bolinhos de vapor, sussurrando: "Ninoca, mais uma colherinha por mim. Você precisa de forças." Natália suspirou. Me deu um pouco também. Esticou a mão em direção ao maço de cigarros, mas Liuzia assegurou. Nem pense. Então você também não fumê, retrucou Natália, olhando para o céu que escurecia. Vamos, antes que desabe outra tempestade. Já bastou a da noite passada. Elas desceram correndo os degraus, mas Liuzia deu um pulo para o lado, solçando um grito agudo quando um vulto peludo surgiu de trás dos arbustos. Natália, que desde criança tinha pavor de cães, congelou no lugar. Liuzia, recuperando-se do susto, colocou-se à frente da amiga, bloqueando a visão do animal, e ordenou com firmeza. Fora daqui, Barmaley. O cão grande e desgrenhado as observava com curiosidade, mas não se mexeu. Não rosnou, não mostrou os dentes. Apenas ficou parado com as patas afastadas e a cabeça levemente inclinada, como se tentasse entender aquelas duas mulheres. Um de seus ouvidos caía mole sobre o pescoço, enquanto o outro se erguia, rígido, dando-lhe um ar ao mesmo tempo engraçado e melancólico. Liuzia não pôde evitar um sorriso. Revirou a bolsa e tirou de lá o sanduíche que sobrara da noite, intocado, porque a correria no hospital não lhe dera tempo para comer. Bom proveito para você, então. Natália a olhou confusa. O quê? Esqueceu? Liuzia apontou para o cão. No toca-discos do seu avô tinha um desenho de um cachorro igual a esse. Só que esse aqui é maior e mais peludo. O animal não se moveu. Remexeu-se um pouco no lugar e por fim sentou-se, esticando o rabo felpudo no chão como um tapete. Natália espiou por trás do ombro da amiga. Liuzia, você acha que ele vai me comer? Não sei. Não parece estar com fome, respondeu, olhando para o sanduíche que o cão ignorava. Embora você esteja tão apetitosa que até eu pensaria 2 vezes. Natália cutucou-a com o cotovelo. Engraçadinha. Ah, é? Espere até ter 2 filhos. Aí a gente vê se você não vai querer adiar a dieta para segunda-feira também. Liuzia riu e esquivou-se quando Natália tentou revidar.
O desejo de emagrecer sempre assombrava a amiga assim que elas saíam para fazer compras. Depois de ganhar 2 números a mais após a gravidez, Natália insistia em puxar saias e calças do tamanho antigo, resmungando enquanto lutava com o zíper, enquanto Luzia caçoava dela. Pega o seu tamanho, mulher teimosa. Traga aqui, pestinha. Continua a mesma, uma vara. Ao menos eu tenho curvas para segurar. Rebateu Natália, enquanto Luzia se divertia, sabendo que o tal segunda-feira nunca chegaria. Na verdade, não havia o que perder. Natália sempre fora magra, e depois das filhas havia florescido de um jeito que fazia ao marido, Sacha, franzir o senho de ciúme toda vez que alguém se virava para olhá-la. O cão, observando a brincadeira, afastou-se um pouco, mas não saiu do caminho. Uma ambulância passou veloz ao lado delas, quase roçando nele, mas o animal nem pestanejou e apenas ficou atento, como se avaliasse a cena. Luzia lançou um olhar rápido para a equipe que descarregava mais um paciente sem pressa e então comandou: Vamos, Barmaley. Saia daí, nós temos que ir. Natália tinha crianças esperando em casa e Luzia bem. Luzia também tinha seus motivos para não querer ficar. Eu também preciso ir. Mas o cão não se mexeu. O motorista da ambulância, um homem mais velho de bigode grisalho, saiu do veículo, abotoando o casaco, e resmungou: Olha só, ainda está aqui. As duas se viraram ao mesmo tempo. Quem? O cachorro. É do velho que trouxemos ontem à noite. Luzia e Natália trocaram um olhar. Do aquele velho? Isso. Não parava de latir dentro da ambulância, depois correu atrás da gente o caminho todo. Sortudo não termos ido longe. Luzia olhou para o cão com outros olhos. E agora, Atico? O que eu faço com você? O animal recusou-se a segui-las, voltando a se esconder entre os arbustos. Deitou a cabeça nas patas e soltou um suspiro tão profundo que Luzia não pôde evitar um sorriso triste. Tá bom, não sofra. Seu dono vai melhorar. E de repente, uma ideia lhe ocorreu. Tirou o celular do bolso. Sabia de uma coisa? Vamos gravar um vídeo para ele. Assim, ele sabe que você está aqui. O cão observava a caixinha mágica nas mãos de Luzia com desconfiança, mas não resistiu. Ela filmou alguns segundos, guardou o telefone e perguntou: E o que você come, Barmaley? Porque a dieta do hospital não inclui ração canina. No dia seguinte, Luzia encontrou o cão no mesmo lugar. Não precisava ficar aí se molhando, bobo. Desembrulhou o pacote que trouxera. Carne cortada em pedaços, disposto sobre um prato descartável de papelão. Come, vai. Depois eu vou mostrar pro seu dono como você está se alimentando direitinho. Assim, ele não fica preocupado com você, tá? O cão a escutou com atenção e então começou a comer, com uma delicadeza que a deixou boquiaberta. Uau, você é um aristocrata, hein? Luzia suspirou. Olha só, meu caro. Hoje você não fica aqui. Está prevendo chuva a semana toda, e já está frio. Vamos combinar assim. Você vai morar comigo por enquanto. Sou uma moça sozinha, preciso de proteção. Vai ser meu guarda-costas. O cão não respondeu, mas também não rosnou quando ela estendeu a mão e o acariciou suavemente. O dono de Barmaley, ou melhor, Kirill Petrovich, cochilava quando Luzia entrou no quarto. Kirill Petrovich, eu vim por causa dele. Luzia apresentou-se. Você deve se lembrar de mim. O velho abriu os olhos, confuso. Sim, claro. Olha só o que eu tenho para você. Ela aproximou o celular. Um sorriso tímido iluminou o rosto pálido do homem ao ver o cão. Grey. Barmaley. Como é? Perguntou Luzia. Como você o chama? Não importa, murmurou ele. É meu cachorro. A única criatura viva que se importa comigo. Kirill Petrovich, escute, interrompeu Luzia, antes que ele se agitasse. Ele está do lado de fora, sob a sua janela, desde ontem à noite. E faz frio. Mas se você pedir, acho que ele vem comigo. O quê? Por quê? O velho tentou se erguer, alarmado. Luzia, por que uma moça bonita como você ia querer se incomodar com isso? Como assim? Ela arqueou as sobrancelhas. Ele está com frio molhado, sozinho. E você está preocupado. Como médica não posso permitir isso. Ele fica comigo até você melhorar. Só me diga o que ele come e como cuida dele. Porque, veja bem, eu nunca tive um cão. Nunca tive um cão, então não faço ideia do que fazer com ele. Luzia franziu a testa, como se só então tivesse se lembrado de algo. Ah, ele não morde, né? No vídeo que gravara no quarto do hospital, o cachorro observava tudo com atenção, depois se sacudiu, levantou-se e seguiu Luzia, virando a cabeça a cada passo para olhar a janela da enfermaria. Não se preocupe, ele volta logo. Você devia ver como ficou feliz quando entendeu que você estava bem, disse ela, enquanto o animal, já em seu apartamento,
deitava-se na cama improvisada, ainda olhando para a porta como se esperasse o dono. Nas 2 semanas seguintes, sempre que não estava de plantão, Liuzia aparecia no hospital pela manhã ou passava na enfermaria de Kirill Petrovich depois do trabalho. Tirava o celular do bolso e perguntava com um sorriso: como está se sentindo hoje? Gravava a resposta, mostrava para Barmalé em casa e pedia, em tom de brincadeira: late mais baixo, senão acorda os filhos da Natasha. Tem que ter juízo. Na véspera da alta, Kirill Petrovich entregou as chaves do apartamento a Liuzia e pediu que fosse até lá buscar suas coisas. Me levaram de pijama, como eu estava. Não quero assustar as pessoas na rua com essa aparência, justificou, enquanto ela guardava as chaves no bolso, já imaginando o que encontraria. A pequena kitnet estava desarrumada, mas não suja. Liuzia suspirou, arregaçou as mangas e começou a lavar o chão da cozinha quando ouviu a campainha. Quem é? Perguntou, abrindo a porta para um jovem que a olhava com surpresa, como se não esperasse vê-la ali. Barmalé, indiferente à visita, continuou deitado em sua cama, e foi então que Liuzia entendeu: esse rapaz o cachorro conhece. Logo, não é estranho. Sou Liuzia, apresentou-se, como se o nome explicasse tudo. E você? Sergei. Sou aluno do Kirill Petrovich. Ele é meu orientador, e também um grande amigo do meu pai, respondeu, a voz carregada de preocupação. Onde ele está? Tentei ligar, mas ninguém atendeu. Acabei de voltar de uma viagem a trabalho e não o encontrei em casa. Liuzia cruzou os braços, estudando-o com cuidado. Antes de responder, me diga, quem é você? Seu aluno, como falei, insistiu Sergei confuso. Nós tínhamos um encontro marcado. O que aconteceu? Nada que uma visita à tarde não resolva. Ela sorriu, evasiva. Ele sai amanhã do hospital. Se quiser vê-lo, apareça por volta das 6. Está em casa. Sai amanhã? Sergei franziu a testa. E quem vai buscá-lo? Ele não tem ninguém. Tem sim. Liuzia ajustou o lenço no cabelo, já se despedindo. Eu. E você se quiser ajudar. Kirill Petrovich recebeu alta na manhã seguinte. Liuzia, que havia entrado no plantão cedo, acenou para ele na porta do hospital e prometeu passar no dia seguinte para levar Barmalé para passear. E 1 ano depois, em um salão iluminado por lustres que refratavam a luz como diamantes, Kirill Petrovich se aproximaria de sua noiva com a elegância de outros tempos. Inclinaria a cabeça em uma reverência formal e, estendendo a mão, convidaria Liuzia para dançar. Sergei, ao lado, daria um passo para trás com um sorriso irônico e ameaçaria a esposa com o dedo. Estou com ciúmes. Ciúmes de quem? Ela revidiria, jogando a cabeça para trás em uma risada. Do Barmalé, agora? E então faria uma mesura tão exagerada em resposta ao convite de Kirill Petrovich que o fotógrafo, encantado, clicaria sem parar. Que beleza! Que pose! Mais tarde, Natasha puxaria Liuzia para um canto longe da música. Viu só? Sussurraria, os olhos brilhando. Aquela superstição funciona mesmo. Que superstição? Liuzia fingiria não entender. A da lustre, boba. Faz um bem, ele volta para você. Se eu não tivesse pegado o Barmalé naquele dia, não teria conhecido Sergei, nem ganhado outro avô para chamar de seu, completaria Natasha, apertando seu braço. Esse seu Kirill Petrovich é bom para a alma, Liuzia. Nunca te vi tão em paz. E Liuzia, olhando para o céu cor-de-rosa do entardecer, mandaria um beijo ao ar, eu sei. E não duvido nem um pouco.